Olá a todos, essa é a apresentação do trabalho Uma heurística híbrida para o gerenciamento de recursos na virtualização de funções de rede. Essa apresentação vai ser guiada por mim, Lucas de Freitas Vidigal. Com a expansão desenfreada da internet, pôde-se perceber um aumento na complexidade das redes de forma geral, o que implicou numa maior dificuldade no gerenciamento de recursos. Então, para tentar contornar o problema de expansão e aumento de custos operacionais e de capital, houve o surgimento de ideias, como por exemplo a ideia de virtualização de redes, o conceito de NFV, que é Network Functions Virtualization, que é você utilizar um ambiente criado pelas redes virtuais para você também poder virtualizar funções de rede. Essas funções de rede podem ser um proxy, um NAT, um firewall, entre outros. E também a gente tem um conceito de VNF, que é o Virtual Network Function, que é o termo designado para essas funções virtuais no ambiente NFV. Então a nossa proposta geral é criar um ambiente virtual utilizando o conceito de NFV, onde os provedores de serviço possam oferecer aos clientes comunicação utilizando as funções de rede de forma eficiente. Contudo, para fazer isso de forma eficiente, a gente precisa passar por uma série de desafios, e um deles é o VNF Placement and Chaining, que é o mapeamento de funções virtuais num substrato físico. E esse problema é caracterizado por pertencer à classe NP difícil. Então aqui a gente tem uma imagem exemplificando o modelo NFV. Do lado esquerdo aqui a gente tem um exemplo de requisições, que seriam os serviços fornecidos pelo provedor a seus usuários. Então, tomando exemplo a SFC1, a gente tem como a topologia dessa requisição sendo composta por dois endpoints, fonte e destino, A e B, e entre eles as funções virtuais que compõem o serviço. Então, se a gente for analisar o grafo aqui, a gente vê que nós temos os NPOPs, que são os vértices dos grafos, os links, que são as arestas. Então, no caminho entre o endpoint A e o endpoint B, são instanciadas funções virtuais nos NPOPs e o fluxo de dados é passado através dos links. Então, a nossa proposta foi construir uma heurística híbrida baseada em métricas de centralidade, grau, close e betweens, com a sua etapa construtiva, utilizando essas métricas para fazer o primeiro mapeamento das funções virtuais, gerando uma solução inicial, e heurísticas de busca local para aprimorar esses resultados. Então, as buscas locais que a gente utilizou foi o primeiro aprimorante, randômica e VNF mais e menos utilizados. E para o auxílio do nosso algoritmo, a gente utilizou um modelo matemático para o encadeamento das funções virtuais baseado num problema de programação linear inteira. Aqui nós temos o modelo matemático utilizado. A primeira equação é referente à função objetivo, que é a minimização das funções virtuais presentes no problema. As equações 2, 3 e 4 são restrições referentes à alocação dos nós virtuais. As equações 5, 6 e 7 são referentes à capacidade dos nós. A equação 8 é referente ao roteamento e encadeamento das funções virtuais. E a equação 9 é referente ao atraso das requisições. Aqui nós temos o fluxograma da etapa construtiva da nossa heurística híbrida, e essa etapa apresenta os seguintes passos. Primeiramente é feita uma ordenação com os melhores NPOPs do substrato, de acordo com as métricas de centralidade, grau, closeness e betweens. Posteriormente, há uma verificação se o limite superior do problema foi atingido. E o que seria esse limite superior? Seria a quantidade máxima de cada função virtual presente no problema, que podem ser alocadas nos NPOPs. Então, se esse limite superior não for atingido, a gente seleciona o primeiro NPOP, gerado pela ordenação das medidas de centralidade, verifica se esse NPOP possui a capacidade de processamento para alocar alguma VNF. Se sim, a capacidade do nó é atualizada e a gente volta para a verificação do limite superior. Se não, é feita uma última verificação para saber se o nó consegue alocar qualquer outro tipo de VNF restante no problema. Se sim, a
capacidade atualizada e o algoritmo segue seu fluxo normal. Se não, esse nó ele é removido como candidato, né, para a alocação e a ordenação é atualizada. Então, dessa forma, a etapa construtiva segue esse fluxo até o limite superior ser atingido. Sobre as buscas locais, aqui do lado esquerdo temos um fluxograma base para as buscas de melhor aprimorante e remoção de VNFs mais e menos utilizadas, que vão basicamente aplicar movimentos na vizinhança das soluções enquanto houver melhorias. E do lado direito temos um fluxograma para a busca local randômica, que irá aplicar movimentos aleatórios nas vizinhanças das soluções até o número de interações ser atingido. Aqui temos os resultados obtidos para a topologia de rede Giant 2012. Na tabela, o número de requisições presentes em cada execução pode ser encontrado na extrema esquerda. Ao centro, nós temos os resultados encontrados nas etapas construtivas de buscas locais para cada uma das centralidades analisadas. Na extrema direita, temos a coluna Cplex, que é a coluna com o resultado encontrado pelo solver Cplex, seguido da relaxação linear entre a solução encontrada e a solução ótima. Então, dessa forma, nota-se que para todas as centralidades, as buscas locais a partir de uma solução linear conseguiram convergir, na maioria dos casos, para uma solução idêntica à solução encontrada pelo solver Cplex. Ao analisar a média de tempos das buscas, é possível perceber que enquanto o solver Cplex executou os testes para encontrar a solução em 1 hora, as buscas locais precisaram de um menor tempo para encontrar os seus resultados. Essa foi a apresentação para passar a ideia geral do nosso trabalho. Obrigado a todos.